Toma, Pai querido, tudo em tuas mãos. Assim eu agradeço. Amém. E amém. Está chamando o cooperador aqui hoje? Amém? Para estar lendo a palavra devocional e dando sequência no culto ao qual nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, para louvar a Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós entendemos uma coisa, que Deus é bom. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias num salmo muito conhecido, Salmo 23. Bom, eu sei que tá todo mundo, né, meio desgastado, né, meio com gripe, tá. Ontem também eu estava meio ruimzinho, né, mas já melhorei, já tá bom, graças a Deus, né, então. Então, vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor, né, de coração, né, em nome de Jesus, né. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Então a gente tem que, né, sempre, como aqui fala, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente tem que colocar tudo na mão dele, né, que ele sempre vai suprir a gente, né, independente do que tiver, né, se tiver, principalmente quando a gente tá meio fraquinho, assim, sabe? Fraquinho modo de dizer, né? Mas, assim, sempre não deixar de buscar o Senhor, né? Amém? Tem alguém que quer dar algum testemunho? Alguém que quer falar dar alguma palavra? Amém? Alguém? Amém? Eu quero falar alguma coisa do ano que passou. Amém. Eu me peço para contar. Que fala assim: quantas bênçãos, quantas são. Conhece, irmã G? Recebida das divinas mãos. Uma, dizias de uma vez, verás com surpresa quanto Deus já fez. O princípio do ano de 2014 foi bom. Foi muito bom. 2013, né? 2013. E pude congregar, me membrar numa igreja em frente à minha casa. Foi bênção. Eu deixei lá louvores, deixei o evangelho propagado. Muitas coisas boas aconteceram naquela igrejinha pequena. Oi, pequena, mas é de 86 anos, aquela igreja bem fundamentada, bem antiguinha. E depois, no mês de agosto, teve tribulação. Uma tribulação tão grande, muito grande, que eu passei até o Natal muito triste. Eu não tinha lenço, era um saco branco, para poder secar as lágrimas. Mas, de madrugada, eu dobrava o joelho, não tinha sono. Botava 2 colheres de comida no prato, de arroz com alguma coisa, mas não descia. Dava tudo para o cachorro, para o gato, não descia. Meu alimento era pão. Pão descia bem, pão com um cafezinho com leite, mas eu estava ficando muito abatida. Não entrei em depressão porque eu tenho um jardim muito bonito, tenho meus animais que eu posso me distrair, me espairecer, e a minha música, o coral, a orquestra, eu saía. E
também orações. Foi muitas igrejas orando por mim, era pelo rádio, tudo orava para mim, todos oravam para mim, e era uma coisa muito chata. Para mim resolver não tinha solução. Mas eu queria resolver o meu padrão. Deus tem que ser assim que eu quero. E Deus me fez vir embora para cá, para poder resolver o jeito dele, e resolver muito bem. Foi uma coisa muito linda e maravilhosa. Apesar que no Brasil eu não trabalho tanto para Jesus como trabalho aqui, não. Porque lá tem muita igreja, a gente convida e tudo, mas não é como aqui. Aqui o pessoal ainda tem muita fome do evangelho. Lá no Brasil já estão satisfeitos, viu? Tem muita igreja, graças a Deus, e é assim. Mas Deus me deu muita vitória, foi muita vitória mesmo Deus me deu. Uma vitória tão grande para a minha família, que depois de um divórcio já quase assinado, Deus fez voltar tudo às mil maravilhas, e melhor do que o melhor vinho está no final da festa, né? Deus prepara o melhor vinho no final da festa. Você pensa que aquele vinho é tão gostoso, mas no final tem um vinho mais gostoso ainda. E o vinho tem o sabor de vitória até hoje. Um sabor muito bom, que o Senhor fez maravilhas, livrou meu neto das drogas, né? Eu tive que orar muito, pedir muito a Deus e também pedir auxílio às autoridades para poder vencer aquele problema que era novo, né? Mas Deus deu muita vitória e me mandou para cá. E aqui, sim, o Senhor tem me usado bastante mesmo. Ele fechou uma porta de emprego num lugar, abriu melhor em outra, poder evangelizar. Meu negócio não é só vender empadinha, o negócio é ganharmos para Cristo, né? Aleluia. E sempre, se eu vender empada, tudo bem, se não vender também, eu fico tão alegre quando eu falo de Jesus, e eu tenho falado para ateu. Isso, a maior herança, a maior riqueza é ganharmos para Jesus, porque isso aí a traça não come, né? A gente trabalhando para Jesus, ganhando almas, quem ganha almas, sábio é. A palavra de Deus fala assim, né? E com alegria, e sempre transmitindo coisa boa, porque eles esperam da boca do cristão coisa boa, não espera bobagem, não. Quando eles chegam a gente pedir auxílio, pedir oração, porque sabe que dali vem alguma coisa boa, não é? Então a gente está sempre pronto para a gente poder falar do amor de Cristo em qualquer lugar. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder, a salvação para aquele que crê. Então, eu não me envergonho onde eu passar, não tenho vergonha de dizer que sou cristã, não. O pessoal são time de futebol, não digo eu sou Flamengo, eu sou Vascaíno, eu sou Palmeiras. Então, eu sou de Jesus. Eu não tenho vergonha de dizer eu sou de Jesus. Qualquer lugar dentro do ônibus, Deus me tirou todo acanhamento que eu tinha. Eu fui uma cristã anã, 31 anos, tinha vergonha de evangelizar, de ler a Bíblia, de carregar a Bíblia, de cantar, de fazer tudo. O Senhor me libertou dessa timidez. Então, agora eu só fiquei um pouco sem vergonha, porque eu não tenho trava mais, não. Falar de Jesus eu não tenho trava, não. E para cantar também, né? Então, Deus tem feito maravilhas ali onde eu trabalho, né? Então, isso é melhor de que a gente... É o maior tesouro que nós temos, ganhar almas, né? E a gente continuar sempre falando do amor de Cristo, onde quer que seja, a gente abrir nossa boca, ele diz, abre tua boca que eu encherei. A gente pensa, não, o que eu vou falar, Jesus? Mas não tem nada para falar, o que eu vou falar? Não sei nem falar. Olha, a gente falar para ateu, esse dia eu fiz, Jesus, aí eu comecei a pensar, Espírito Santo entra em ação agora, porque eu não tenho palavras para falar para esse ateu tão teimoso. Tem ateu que ouve a gente com educação, mas tem uns que são atrevidos e querem sufocar mesmo. Então, Senhor, Espírito Santo de Deus, o que eu não puder fazer, faz para mim, porque eu não posso falar mais nada, porque ele já disse que não quer nada, não quer saber, mas eu continuo orando por ele, é um paraense, Deus vai alcançar aquela vida. Mas eu tenho que ganhar almas para Jesus, tenho falado. Também, se não ganhar agora, eu tenho paciência de esperar germinar a sementinha. Dura 20 anos, 15 anos, não tem importância, ela vai germinar. Quando cai em boa terra, né? Aí Deus abençoa que pode passar anos. Um planta, outro rega e outro colhe. Talvez não seja nem eu que vou colher, né? Mas Deus vai mandar um para regar, para zelar, né? E é assim. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Financeiramente também. Eu paguei uma dívida tão grande que eu tinha no Brasil, consegui a vitória muito grande. Já vem outra, mas ainda vai ver quanto é o imposto da minha casa, o ano que vem já está, para saber quanto que vai ser o carnê, já estou preparada. Mas Deus deu vitória que eu paguei eu não sabia que ia ter um estouro tão grande, mas Deus deu vitória, né? Deus deu vitória. Em tudo, a gente, quando a gente é fiel com o Senhor, Ele é fiel com a gente. Ele não deixa a gente passar, não me deixou passar vergonha. Tem uns que passam vergonha, viu? Tem uns que não dizimam, passam vergonha. Mas Deus nunca me deixou passar vergonha. Amém? Deus da providência. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Senhor pelo ano que passou. E que esse ano eu possa ser um instrumento na mão de Deus. Amém. No louvor, onde Deus mandar,
onde a parte que o que Deus mandar eu fazer, que eu possa ter entendimento, né, de ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus mandar. Amém. 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 Gostaria de dar a oportunidade para o irmão Miguel, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Por cada oportunidad que me da para poder glorificar y honrar su nombre. Es a Él, es a Él a quien debemos la gratitud y la bondad que recibimos cada día. Solamente hay que tener confianza. El tema se llama Confiando en ti. Si alguna vez tú crees estar solo, debes recordar que Jesús a tu lado siempre está. Si alguna vez amigos y hermanos te dejan, debes recordar que Jesús a tu lado siempre está. Solo confiando en Él se van las amarguras. Solo confiando en Él la vida te ofrece ternura. Si alguna vez amigos y hermanos te dejan, debes recordar que Jesús a tu lado siempre está. Solo confiando en Él se van las amarguras. Solo confiando en Él la vida te ofrece ternura. Gracias. Amém. Agora eu gostaria de convidar as crianças para estar orando pelas crianças. Amém, Jesus. Gostaria de convidar a irmã Jaconice para estar orando pelas crianças. Amém. Agora vamos tirar nossos dízimos, nossas ofertas para cá do Senhor, em nome de Jesus, amém? Gostaria de convidar a irmã Thalita para estar orando pelos ofertantes na casa. Amém, Jesus, aleluia. Pai querido e amado, em complemento com a tua palavra, nós agora vamos, Senhor, recolher aquela quantia que o Deus tocar nossos corações. Senhor Jesus,
que ele siga, Senhor Jesus, por um bom caminho, que seja feita na tua obra, que tudo que for recolhido aqui, Senhor, seja bem administrado. Senhor Jesus, abençoa os que têm e os que não têm também, o Senhor abençoa, Senhor, para que possa ter, para poder ofertar na tua casa, segundo o desejo do teu coração, Senhor. Multiplica, Senhor Jesus, o pão de cada dia, dá a cada um, Senhor Jesus, o nosso pão, porque Ele é o nosso Deus, então é o nosso pão. Senhor Jesus, foi assim que eu aprendi. Então, Senhor, que não venha faltar nada no celeiro dos teus servos, Senhor Jesus. Que, Senhor Jesus, as bênçãos sejam derramadas sobre cada um que vai ofertar nesse momento. Abençoa os dízimos também, se tiver dizimista, Senhor. Toda oferta seja dada de coração, para a tua honra, a tua glória e teu louvor, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus. Traga essas dízimos, essas ofertas em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, só Jesus, amém. Amém. Agora eu gostaria de estar convidando o nosso pastor para estar trazendo a palavra. Gostaria de convidar a pastora Odete para estar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Saúde da igreja na paz do Senhor. Os irmãos, vamos ficar de pé, vamos estender as mãos. Está com bebê, não precisa, né? Se não quiser. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, gratos, Pai querido, somos, Pai amado, por estar, Senhor Deus, mais um dia na Tua casa, Senhor. Mais um dia, Pai querido, neste culto, Senhor Deus, que Tu nos deste essa oportunidade, Pai amado, para cada um de nós estarmos aqui, Senhor, reunido num só propósito, Pai querido. É para glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Para, Senhor Deus, aprender mais de Ti, Senhor. E desde o momento que nós entramos, Pai querido, no Teus átrios, Pai amado, nós aprendemos, Pai querido, através dos louvores, dos testemunhos, Pai amado. E chegou a hora, Pai querido, de nós ouvirmos, Pai querido, mais um pouco, Pai querido. Senhor, essa hora, Pai querido, que eu sei que o Senhor usará Teu servo conforme a Tua vontade, Pai amado. É, Senhor, Teu Santo Espírito, Pai querido, que falará, Senhor Deus, e Ele transmitirá para nós, Pai querido, o que precisamos ouvir, não o que queremos, Pai querido, porque o que nós queremos ouvir, Senhor, é muito cômodo para nós, Pai querido. Mas, Senhor, quando nós ouvimos, Pai querido, o que o Senhor tem para falar para cada um de nós, Pai amado, que seja individualmente, Pai querido, ou coletivo, Pai, porque eu sei, Pai querido, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, Pai amado. Senhor, nesse ano que se inicia, Pai querido, nós devemos, Pai querido, e queremos sermos diferentes, Pai amado. Nos ajuda, Pai querido, e hoje começa uma nova etapa, Pai amado, de nossas vidas, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai querido, usa Ele poderosamente. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos felizes porque conseguimos chegar mais ao início de um ano, aonde nós tivemos a felicidade de ter passado por algumas situações, mas ainda estamos vivos e podemos dizer que perfeitos. Então nós temos muitos motivos para nos alegrar. Amém? De todas as lutas que se passaram, todas elas que poderiam ter impedido do Senhor Jesus ser exaltado, foi tudo frustrado, porque nós estamos nesse lugar para exaltar e glorificar ao Senhor. Amém? E falando com o Pai, Ele nos dá o início do ano com uma boa palavra que se encontra-se no livro de Mateus, no capítulo de número 6.
partir do versículo 19. Livro de Mateus, um livro muito conhecido, se não por todos, mas é um livro ao qual eu sou muito apaixonado por ele. E esse livro de Mateus, irmãos, eu amo esse livro, porque esse livro ele fala de duas realidades. Ele fala do reino da terra que você está vivendo, mas ele fala principalmente do reino espiritual. E o versículo de número 6, a partir do versículo de número 19, irmãos, Deus vai começar a falar contigo algo tremendo. Deus vai começar a revelar para você algo profundo. Se você começar a entender como que Mateus ele começa a escrever as palavras de Jesus, irmãos, no versículo 19, que ele diz assim, olha a primeira palavra que ele diz para mim e para você, não ajuntai tesouro na terra, vírgula. Irmãos, eu ia ler todo o texto, mas eu não vou ler todo o texto. Eu vou ficar apenas com esta palavra. Sabe por quê? Porque através desta palavra, eu tenho certeza de uma coisa. O Senhor, Ele vai ministrar sobre a tua vida uma palavra poderosa. E é por isso que nós pedimos a presença do Espírito Santo de Deus nesse momento, para que fale ao teu coração, fale à tua vida, fale à tua alma, para que você entenda a revelação do Espírito através desta palavra. Não ajuntai tesouro na terra. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o Espírito do Senhor vai te revelar algo profundo nessa noite. Você crê nisso? Você crê? Não, para quem crê, o glória está muito fraco. Para quem crê, o glória está muito fraco. Irmãos, Deus usou apenas 7 homens para derrubar um grande muro. Deus só precisa de um homem que louve ao Senhor, para que toda a terra venha escutar o seu louvor. E nós estamos aqui mais de uma pessoa. Amém? Pode se sentar glorificando a Deus. Meus amados irmãos, quando falando com Deus, e Deus ministrando ao meu coração, eu comecei a meditar. E olhando essa passagem, irmãos, você vai entender que Mateus, ele começa a dizer algo para você. Eu quero transmitir o que Mateus recebeu de Cristo, passou para mim, e o Espírito Santo dimensionou, para que juntos nós possamos entender o início desse ano. Eu quero que você entenda o início desse ano na sua vida. Porque se você não entender o início desse ano na sua vida, você vai passar, irmãos, sabe o quê? É triste dizer, mas vai passar as mesmas agonias que você passou ano passado. As mesmas intemperanças, as mesmas dificuldades, as mesmas coisas, e parece que o Deus que você servia do passado, irmãos, não foi capaz de mudar a tua história no presente. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O Deus de Israel, chamado o Eu Sou, ou Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ele diz assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou um Deus que faço nova todas as coisas. Eu trago à existência aquilo que não existe. Ele diz que faz nova. Irmão, se é novo não pode ser velho. Se é velho, irmão, significa que já existia. Então, não é algo que está existindo de primeira mão. E Deus quer trazer para você algo fresco. Porque Ele diz, eu sou o maná que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Irmãos, pão vivo significa que não pode ser o mesmo pão que você já comeu ontem. Você tem que comer um pão fresquinho hoje. Amém? E para comer um pão fresco, é necessário nós entendermos o que Deus quer nos falar. Porque, irmãos, Mateus, quando ele fala assim, a palavra de Jesus é essa, não ajuntais tesouro na terra.
Irmãos, mas que tipo de tesouro nós estamos ajuntando na terra? Será que é apenas coisas materiais? O que tem tirado a tua ansiedade? Ou, aliás, o que tem lhe provocado ansiedade? Irmãos, existe uma coisa interessante, sabe? O pobre quer ficar rico e o rico quer ficar mais rico ainda. Essa é a verdade. Amém? Amém. Pô, parece que eu falei uma coisa assim sobrenatural. Que revelação, né, irmãos? Que revelação. Você entende isso? Você entende isso? Mas você sabe que quando Deus começa a falar essa palavra, ela vai em concordância com o que foi lido no Salmo 23. O Salmo 23, irmãos, diz que o Senhor, Ele vai te consolar. Amém? Amém. Mas para ser consolado pelo Senhor, você tem que estar preparado para ser um vitorioso diante dos seus inimigos. Amém? Amém. Qual é o seu maior inimigo? Eu daria o título para essa mensagem. Qual é o seu maior inimigo? E eu vou dizer qual é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo, esse chama-se ansiedade. Porque a ansiedade, irmãos, é que faz com que o homem perca a direção, perca o foco, perca o objetivo, perca, irmãos, o caminho aonde ele está andando. Pessoas ficam ansiosas para ter o que não tem. Pessoas ficam ansiosas. Irmãos, todo mundo aqui quer ter riqueza. Todo mundo aqui quer ter uma família perfeita. Todo mundo aqui quer ter uma sociedade perfeita. Todo mundo aqui quer ter um pastor perfeito. Todo mundo quer ter uma igreja perfeita. Todo mundo quer ter um marido perfeito. Quer ter uma esposa perfeita. Quer ter filho perfeito. Quer ter pai e mãe perfeito. Mas eu quero dizer para você, está sendo enganado. Porque isso vai lhe provocar ansiedade. Porque não existe pastor perfeito, não existe marido perfeito, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, não existe filho perfeito, não existe pai perfeito, só existe um perfeito, chamado Deus. E isso cria em mim e em você, sabe o que, irmãos? Uma ansiedade, uma esperança frustrada. Ansiedade é isso, uma esperança frustrada. Por que uma esperança frustrada, irmãos? Porque a ansiedade, nós vamos observar aqui, que quando Jesus ele começa a explicar para Mateus, sabe o que ele fala, irmãos? Onde a traça, a ferrugem, o ladrão, tudo consome. Eu e você somos conscientes, e nós temos a clareza, que nós temos aqui algumas criancinhas, que daqui a alguns anos estarão com os cabelinhos brancos igual do Paulo. A pessoa quer falar do meu, né? Não sei porque que o Márcio deu uma baixadinha de cabeça. Não se preocupa, Márcio, eu sei. Depois que inventaram, né, a tintinha, a gente fica com o cabelo do jeito que a gente quer. Meus amados irmãos, só que a realidade é essa. Essas crianças vão crescer, vão chegar à idade da maturidade. Mas, ao fundo, é que todas as pessoas, irmãos, não estão entendendo por que estão vivendo. E eu quero que você passe a entender a sua vida. Porque muitos passaram o ano e não entenderam tudo o que aconteceu, desde o primeiro dia de janeiro até o dia 31 de dezembro, aonde muitas pessoas, irmãos, ficaram doentes. Aonde muitas pessoas perderam dinheiro, aonde muitas pessoas ganharam dinheiro, aonde muitas pessoas tiveram muito êxito, mas também tiveram muito prejuízo. Muitas pessoas discutiram, muitas pessoas ficaram felizes. Você teve um momento de alegria, teve um momento de tristeza, teve um momento, irmãos, aonde a tua alma, ela compungia, aonde você, na presença de Deus, a única coisa que você via era a presença do Espírito Santo. Mas depois que passou aquele êxito, passou aquele momento, voltou à realidade. Aí vem o quê? A realidade da vida é que você vai ter que viver novamente como um ser humano comum que nós somos, mas, irmãos, com uma diferença. E eu quero e vou repetir a mesma frase que eu já repeti aqui ano passado, e eu vou começar com ela. Você é um ser humano
não tendo apenas experiências espirituais. Você tem que entender uma coisa, que você é um ser espiritual, que está passando por experiências humanas nessa terra. Irmãos, você precisa entender isso, porque se você não entende, você vai ser apenas mais um no meio de milhões, como eu sempre digo, mais um que está vivendo ansioso, esperançoso. Irmãos, e Jesus, ele quer nos ensinar algo aqui profundo, porque ele diz aqui, irmãos, que o melhor lugar para você depositar o seu tesouro, aonde é a igreja? Se lá é o melhor lugar para você ajuntar o seu tesouro, então, irmãos, eu vou abrir aqui um parênteses e vou pedir para todos vocês, eu vou colocar uma navezinha aqui, eu vou colocar uma nave, vocês trazem seus ouros, suas joias, depositar tudinho aqui, né, que eu vou levar tudo para o céu, tá, irmãos? A irmã o outro lá falou amém. Obrigado, Catió. Oh, Jesus, eu vou aproveitar, vou para Havaí, eu vou, irmãos, ali para Finlândia, eu vou andar de avião, eu vou, irmãos, pelo dinheiro que vou juntar aqui, eu vou até andar de astronave. Essa é a realidade. Irmãos, no fundo da verdade, sabe o que Deus está querendo dizer? Qual é a fórmula que você vai juntar tesouro no céu? É isso que você tem que descobrir. Porque se você não descobrir, vai acontecer isso. Às vezes, irmãos, as pessoas estão até vendendo um pedacinho no céu, né? Como eu já ouvi falar isso. Né? Alguns pastores vendem um pedacinho no céu, irmãos. Eu não sei como é que eles conseguem, porque o céu e a terra pertencem a Deus. Como é que ele vai vender uma coisa? Você é um ladrão, né, irmãos? Porque vender aquilo que não lhe pertence é um ladrão. Então tem pessoas que vendem, irmãos, pedacinho no céu, que não pertence a ele, porque pertence a Deus, tudo pertence a Deus. E Deus, ele está dando uma fórmula para você, ajuntar tesouro no céu. Sabe, irmãos, como é que se ajunta tesouro no céu? Jesus, ele dá a fórmula para você aprender a juntar tesouro no céu. Porque o homem e a mulher, o ser humano, eles têm uma concepção um pouco errada, por falta de entendimento. Porque nós erramos, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. O que é o poder de Deus, irmãos? O próprio Jesus, ele diz, é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é o poder de Deus. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus, ele tinha falado assim, ficai em Jerusalém, até que do alto recebei o poder, então sereis minha testemunha. Irmãos, o poder de Deus na sua vida é quando você começar a testemunhar aquilo que Deus está fazendo através da tua vida, é na tua vida. Irmãos, precisamos entender isso. O maior tesouro que o homem pode ter não é riqueza passageira, é a riqueza da eternidade com Cristo. Isto é o maior tesouro. Mas como que nós vamos, irmãos? Porque ele está dizendo aqui, ó, claramente, irmãos, que o seu tesouro vai ser a medida dos seus olhos. O seu tesouro é a medida do seu coração. E é por isso que muitas pessoas caem do cavalo. Por quê? Dizem que amam a Deus. Dizem que obedecem a Deus. Mas quando os seus olhos começam a ver as coisas e tudo que vê é mal. Então, o próprio Jesus, ele diz assim, se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo está tenebroso. Mas se os seus olhos forem bons, o seu corpo estará em luz. E grandes luzes estão em ti.
E precisamos entender que Jesus, irmãos, Ele está explicando para mim e para você como viver melhor nesta terra com aquilo que Ele já lhe deu. Ele não vai te dar, Ele já te deu. Você sabe por que tem algumas pessoas que não têm irmãos na terra? É porque ainda não tomou posse da palavra de Deus. Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 28, está lá escrito claramente: eu vou te abençoar se obedeceres os meus mandamentos, serás abençoado. Irmãos, o livro de Isaías, capítulo 1, diz assim: olha, você terá o melhor desta terra. Olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurado é aquele que tem o Senhor como seu maior tesouro, irmãos. Então Deus já liberou a palavra de bênção para a vida de todos aqueles que seguem no caminho. Mas nós precisamos entender uma coisa, que Deus está ensinando para você a juntar tesouro no céu. Irmãos, eu acho interessante que as pessoas, elas trabalham juntando o seu dinheiro, perdem a saúde juntando dinheiro, depois gastam o dinheiro tentando recuperar a saúde. Quer dizer, tem muitas pessoas, irmãos, que elas trabalham, não tem tempo para Deus, não tem tempo, irmãos, para simplesmente parar com o Senhor um minutinho e falar assim: Deus, estou aqui, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para o Senhor? Porque o Senhor já fez tudo por mim. As pessoas não entendem que Deus já fez tudo por ela. Deus, irmão, já fez tudo por você. Mas a ansiedade, sabe o que a ansiedade faz, irmãos? A ansiedade te traz um estresse exacerbado, quer dizer, um estresse exagerado. Significa, irmãos, que você não vai ter, sabe, aquilo que a Bíblia diz que eu e você temos. Sabe o que acontece com muitas pessoas, irmãos? Vê alguma coisa, escuta alguma coisa, e a ansiedade que está no teu coração, porque no teu coração, onde deveria habitar o Espírito da verdade, que manteve aquele que tem o Espírito Santo em paz, irmãos, fica turbado. Quer ver uma pessoa ficar turbada rapidinho? Irmãos, é só ficar doente. Pronto. Ficou doente, já fica turbado. Porque você não sabe se essa doença vai provocar a sua morte. Você não sabe se essa doença vai ter cura. Você não sabe o que essa doença vai provocar em você. Porque ninguém aqui gosta de sentir dor, amém? Amém. Acho que alguns gostam, hein? Vou repetir. Ninguém aqui dentro gosta de sentir dor, amém? Nem eu. Eu não gosto de sentir dor. Irmãos? Então, o que acontece? As pessoas ficam turbadas. Outra coisa, irmãos, é quando nos falta, sabe o quê? Dinheiro. Faltou dinheiro, irmãos. Você pode encontrar um mais manso, mas se ele tiver duro, ele rosna. Rosna. Irmãos. Outra coisa, as pessoas não entendem uma coisa. Quem está servindo a Deus, irmãos, Pedro e Tiago, aliás, Pedro e João, chega no templo, lá no livro de Apóstolos, capítulo 3, diz assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho uma coisa. O que eu tenho? Jesus. O que você tem? Porque se a tua vida consistir no seu ouro e na sua prata, para que serve Jesus? Para que serve Jesus na tua vida? Porque, irmãos, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é suficiente para que você ande. Levanta e anda. O paralítico andou. Irmãos, quantos paralíticos nós estamos observando no tempo que nós estamos vivendo? Já viu o paralítico andando? Eu vejo um monte de paralítico espiritual. Vai para lá, vai para cá, anda, mas não consegue ter as pernas espirituais para navegar na asa do Espírito de Deus. Não consegue, irmãos, ter os olhos espirituais para ver a dimensão, o que é o reino de Deus. Não consegue, irmãos, ter as asas que os anjos, irmãos,
tem para voar mais perto do Senhor, porque a Bíblia diz assim no livro de Tiago, capítulo 4, aonde, irmãos, claramente, ele diz, se achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Se mudou o B, né? Mexeu aí, né? Tem que colar para não mexer, porque senão eu vou bater de novo, vai sair do lugar. Irmãos, você tem que entender o que Jesus está falando contigo. Como que você quer chegar daqui a 3 meses? Como que você quer chegar no final do ano? Irmão, analisa um pouquinho. Eu vou pegar o testemunho que a irmã aqui passou. Ela falou que os 3 primeiros meses do ano passado foi muito bom. Quando chegou no mês de agosto, o negócio ficou estreito. Não foi isso que você falou, irmão? Foi. Mas como que você vai passar no estreito? Tem um louvor que diz assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Mas tem muitos que falam assim, Jesus me ajuda. Oh, Senhor! Irmãos, pessoas que estão em decadência espiritual. Pessoas que em vez de fazer da crise uma oportunidade para glorificar a Deus e humilhar a Satanás, irmãos, humilhar o adversário, logicamente que nós vamos abrir um parênteses, que tem coisas, irmãos, que é o homem que cria e depois quer transferir para Deus. Mas Deus é tão bom, que aqueles que se humilhar, aqueles que orar, aquele que buscar, ele vai passar a ouvir a oração deles. Por quê? Porque Deus, irmãos, sabe que o homem é infiel. Sabe que o homem, irmãos, ele é de tempo. E o homem é segunda estação do ano. Uma vez o homem é gelado, inverno, frio, né? Irmãos, eu sinto frio, inverno, eu quase paro. Irmão, no frio eu quase paro. Para mim trabalhar, eu tenho que estar muito agasalhado, eu quase paro. Mas o que locomove é o fogo do Espírito. Vamos lá, vai. Mas no verão, irmãos, no verão é elétrico. Vai para lá e vai para cá. Na primavera aí começa, já sabendo que vai vir outono. Aí você já começa a coçar a cabeça, porque você sabe que depois do outono vem o inverno de novo, aí você sabe que vai ser, ai meu Deus. Então o ser humano, ele é assim, ele passa pelas 4 estações do ano. Uma hora você chega para alguém, ele está rindo, a outra hora, igual a Juliana, outro dia eu cheguei ali, dá um sorriso, pastor. E eu estava assim, mó frio, uma força, tá rindo, né? Não, estava com um frio. Estava assim, eu falei, Jesus, oh meu Deus, oh Senhor, olha Senhor, me aquece. Irmãos, é assim o ser humano, você às vezes vai falar com uma pessoa, e ela está no inverno dela. Às vezes, você vai falar com alguém, ele está no verão dele, está ali elétrico, falando, né? Está aquela coisa, movimento. Mas sabe, eu entendo uma coisa, que Cristo está me ensinando, a não ser pessoas que passam pelos 4 tempos da estação do ano que existe. Eu e você precisamos ter apenas um tempo. Não precisamos estar no inverno, não precisamos estar no verão, não precisamos estar no outono, nem na primavera. Precisamos estar na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus, o outono passa, o inverno passa, o verão passa, a primavera passa, e ele é a mesma coisa. Amém, irmãos? Então nós temos que aprender a lidar justamente com as nossas ansiedades da nossa vida. E para aprender a trabalhar a ansiedade da nossa vida, irmãos, é isso que nós precisamos entender aqui. Como está o nosso tesouro, como que está o nosso coração. Porque ele diz aqui claramente, irmãos, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, Jesus, ele entende bem de coração, o maior cardiologista que tem. Amém? E se Jesus é o melhor cardiologista que tem, então ele sabe que alguns corações precisam fazer uma ponte de safena. Porque, irmãos, está às vezes entupida, está pronto para ter um infarte.
E há muitas pessoas que estão tendo infarto espiritual. Irmãos? Às vezes, vai no médico, no homem médico, e faz o exame do coração. Tinino, lindo, maravilhoso. Olha, pode comer carne à vontade, pode comer doce, não tem nenhum problema, fica à vontade. Mas espiritualmente, ele está precisando fazer uma cirurgia. Sabe por quê? Porque Deus chamou a humanidade para se chegar a Ele. Deus chamou o povo para adorar a Ele. Mas algumas pessoas, irmãos, não entendem o que é adoração. E foi por isso que quando Jesus foi questionado, você é judeu e diz que tem que adorar em Jerusalém? Nós somos samaritanos e temos que adorar no templo. Jesus falou assim, chegou o dia, chegou o momento, ao qual eu procuro os verdadeiros adoradores. Verdadeiros, irmãos. O que é verdade? Significa que não é falsidade, que não há engano, que não há mentira. E como que nós vamos ser um adorador de verdade se nós vivemos uma mentira do Evangelho? O que é a mentira do Evangelho, irmãos? Agora eu vou usar esse cartaz que está aqui atrás. Fidelidade de um povo que tem um caráter curado. Irmãos, fidelidade a Deus é uma coisa muito simples. Seja fiel até o fim. Seja, irmãos, fiel até a morte. Mas quando o negócio estreita para o nosso lado, nós somos igual manteiga. Colocou na mão, vaza pelos lados. Irmãos, esse ano você vai ser exprimido. Se você não suportar as provações da vida que sobrevirão para honrar e glorificar a Deus, irmãos, vai escapar. Vai. Sabe por quê? Porque a facilidade da vida é que nos afasta de Deus. A facilidade, irmãos, de ter prazeres momentâneos é muitas. E é isso que tem afastado o povo de Deus. Porque, irmãos, eu cheguei à conclusão seguinte. Para servir a Deus, só corajosos. Amém, aleluia. Acho que só vocês dois entenderam, vou repetir. Para servir a Deus, só pessoas corajosas. E eu parei para analisar na Bíblia e vi que é verdade. Por que corajoso, irmãos? Porque o corajoso, irmãos, ele não vê a dificuldade. O corajoso, ele não vê o tamanho do problema. O corajoso, ele é um valente, porque todo corajoso tem que ser valente. Ele tem que estar disposto a encarar qualquer momento, qualquer situação. Pode vir. E nós olhamos na Bíblia que Davi, além dele ser corajoso, ele era valente, porque ele viu o gigante e falou, estou aí. Pode vir. Assim mesmo, igual o carioca, né? Eu sou carioca, então. É nós. É nós. Então, e aí? Totalmente proporcional. Mas ele era valente. Josué, irmãos, no meio da luta, ele temeu, sabe por quê? Moisés já tinha morto. E agora? Vou passar o cajado para você, Josué. Irmãos, preste bem atenção uma coisa. E é isso que eu e você precisamos entender. Jesus, ele passou o cajado dele, não foi apenas para os 12 discípulos que estavam acompanhando. Ele passou a responsabilidade dele para todos os que o seguem. Ele passou, irmãos, o trabalho dele para todos que obedecem a ele no chamado. Foi por isso que ele termina o livro de Mateus, capítulo 28. Ele diz, ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Irmãos, e faça discípulos. No livro de Marcos, ele diz a mesma coisa. Ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aqueles que crê, será salvo. Então, irmãos, ele faz o quê? Ele faz uma comissão de corajosos.
Por quê? Para pregar o evangelho no mundo que nós estamos vivendo. Primeiro porque o evangelho já está banalizado. Tá, irmãos? O evangelho já está sem credibilidade. Porque antigamente, quando, tem aqui duas pessoas mais antigas no evangelho, se chegava uma autoridade, um pastor entrava, irmãos, as pessoas tinham respeito. Hoje, pastor, irmãos, é como qualquer um. Esquece que o pastor é uma autoridade espiritual. Esquece que o pastor, irmãos, não é apenas, vamos abrir que aspas, porque tem pastores e pastores, tá, irmãos? Porque tem pastores aqui que só Jesus na causa mesmo. Tá? Não tem conhecimento, não tem unção, mas recebeu uma imposição de mão. Então, também é uma autoridade. Mas é só misericórdia para a vida. Então, eu estou falando aqui de uma classe que eu faço parte. Uma classe que eu faço parte. Mas que antigamente era honrada. Hoje, irmãos, está tão banalizado que o evangelho é isso que nós estamos vivendo. Mas se nós continuarmos contribuindo para que o evangelho continue sendo banalizado, nós seremos mais miseráveis dessa terra. Nós seremos. Porque se nós não procurarmos fazer a diferença, e uma das diferenças, irmãos, é vocês começarem a honrar os pastores de vocês. Vocês têm que aprender a honrar o pastor de vocês. Então, quer dizer, quando a gente fala alguma coisa, é para obedecer. Acho que só você entendeu. Eu vou repetir. Quando o pastor fala alguma coisa, é para obedecer. Amém? Amém? Por que, irmãos? Você só não obedece se for contra a palavra. Se for contra a palavra, não obedece não. Nenhum pastor. Mas está dentro da palavra, obedeça, porque é para o seu próprio bem. Obedeça porque o beneficiário vai ser você. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Os demônios não estão brincando de ser demônio. Irmãos, como que pode pastor ficar endemoniado? Como que pode cooperador ficar endemoniado, irmãos? Como que pode aqui, dentro dessa igreja, chegar ao ponto de cooperador cair endemoniado? Como que o demônio pode agir na vida de alguém, irmãos, que tem aquilo que Deus já deu? Liberdade. Porque conheceis a verdade. João 8, está escrito, versículo 32. Conheça a verdade, então você será livre. Como que pode um crente, irmãos, que aceita Jesus, que anda com Jesus, toda vez está orando para que seja liberto? Porque cai endemoniado ou está endemoniado? Irmãos, como que pode um crente ficar com medo do demônio? Medo do diabo? Irmãos, como que pode uma coisa dessa? Porque lhe falta coragem, lhe falta valentia. Por isso que eu estou falando, para ser servo de Deus tem que ser corajoso. Tem que ser valente. Tem que estar disposto a encarar, irmãos, as suas maiores dificuldades da sua vida. Tem que estar disposto a descer a cova do leão e ter certeza que o leão não vai te comer. Tem que estar disposto a descer na fornalha aquecida 7 vezes mais e saber que não vai te queimar. E se queimar, você ainda dá glória a Deus. Irmãos, tem que estar disposto a encarar o gigante da vida, mesmo sabendo que ele te pega, você vai virar um traço nele. Irmãos, porque a Bíblia me diz tudo isso. E Jesus está me ensinando através desse texto aqui. Desse texto, tudo isso que eu estou falando para vocês. Porque ele está falando aqui, irmão, se o meu coração estiver voltado somente à minha vida nesta terra, eu sou o mais miserável nesta terra. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele chega aos Tessalônicos, ele diz assim: para mim, seria melhor que eu partisse, mas ainda me resta ficar um pouco de tempo mais por causa de vocês. Mais uma coisa eu quero lhe dizer: não me julgo já ter alcançado, mas eu
estou lutando, estou perseverando, para que eu mesmo não seja reprovado. Sabe o que ele está querendo dizer, irmãos? Que eu e você ainda não alcançamos, irmãos, aquilo que Deus diz que nós precisamos alcançar. Um corpo transladado, um corpo, irmãos, perfeito para estar com Ele. Então eu e você estamos numa luta frequentemente. Eu e você estamos numa batalha dia a dia. Para quê? Para melhorar a nossa vida. E se a nossa vida não está melhorando, significa que o nosso coração está nos enganando. Se a tua vida não melhora espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, socialmente, tem alguma coisa errada na tua vida. E não é Deus. Porque a palavra de Deus não mente. Todos os problemas que existem na vida do ser humano foram criados por eles mesmos. Porque, irmãos, e nós sabemos disso, que hoje a maior dificuldade que nós passamos, os problemas na vida, foi criado por Adão. Porque se Adão não comesse do fruto, ouvindo sua mulher, irmãos, eu poderia andar nu e vocês não iam ficar escandalizados, porque se eu ficar nu aqui, vai mandar chamar a polícia. Primeiro porque está sendo filmado, né? E outro vai falar que o pastor ficou maluco. Irmãos, por quê? É loucura. No tempo de Adão era normal, porque havia santidade no olhar, não havia maldade. Hoje, o que nós mais vemos, irmãos? Suspeita em tudo. Porque o coração, ele é enganoso. Ele é enganoso. E Deus nos ensina a ter um coração voltado a Ele. Se você quer viver bem, irmãos, vocês acham que para mim falar isso tudo para vocês foi de ontem para hoje? Não. Não foi. Não foi. É um processo que nós passamos na nossa vida. Só que eu estou adiantando para algumas pessoas aqui, que são novos convertidos. Algumas pessoas mais antigas, que ainda precisam aprender a ter mais maturidade. Porque pelo tempo que eu tenho, pelo tempo que cada um tem, deveríamos ser melhor como servo de Deus. Eu estou ainda, irmãos, melhorando. Vocês precisam melhorar. Nós precisamos melhorar. Amém? Amém. Porque, irmãos, graças a Deus que o tempo nosso, meu tempo de pastor não conta. Eu sou um pastor que acabei de ser formado pastor agora, hoje, nesse dia. Porque o que passou, passou. O que vai contar é o que eu faço hoje e o que eu vou fazer amanhã para honrar meu Deus. É isso que eu e você precisamos pensar. Porque nós não vamos alcançar o reino de Deus, não é pelo tempo que nós temos. Eu parei para analisar quando o meu filho me perguntou quantos diplomas eu tinha, porque um pastor lá no Brasil falou que tinha 300 diplomas. Se o diploma dele levasse ele para o céu, irmãos, com certeza eu também já estava lá. Porque diploma não leva ninguém para o céu. Tempo de igreja também não leva ninguém para o céu. O que leva a minha vida, a sua vida para o céu, para a eternidade, é o compromisso com a palavra de Deus. É o seu compromisso com a palavra de Deus. Mas nós estamos muito ansiosos com muitas coisas nesse mundo. Você está muito ansioso com muitas coisas nesse mundo. Irmãos, e a nossa ansiedade tira o foco de Deus. Eu não sei qual foi a ansiedade que você... Irmãos, já repararam que eu estou falando muito sobre ansiedade? Eu não sei qual foi as suas preocupações no ano que se passou. Mas eu quero lhe garantir uma coisa. Que essas mesmas preocupações, ela não vem atormentar a tua vida nesse ano que inicia. Eu não sei qual foram as preocupações que tiraram a tua paz. Mas eu não quero que essas preocupações continuem tirando a paz que Deus já te deu. Porque, irmão, saiba de uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em ti, não só apenas momentaneamente. Ele quer fazer com que a palavra dele se cumpra. E a palavra dele se cumprir na tua vida, irmãos, é dizendo para você, o Senhor é que te consola. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que vai fazer com que os seus inimigos, irmãos, vejam a sua vitória. Porque no Salmo 23 diz, irmãos, que o Senhor te colocará de pé
diante dos seus. A irmã só pode contar esse testemunho aqui porque ela venceu. Porque se ela não tivesse vencido, ela poderia contar o testemunho. Aí seria testemunho, né, irmão? Eu tive a prova, meus irmãos, e não consegui vencer, mas eu... Irmão, não, ela contou, olha, Deus me deu a vitória. Veio a prova, veio a luta, veio, mas Deus me deu a vitória. Irmãos, Deus chamou você para viver em vitória em vitória. Ah, então quer dizer que nós vamos só vitória em vitória, pastor? É, vitória em vitória. Ah, quer dizer que nós vamos passar por dificuldade? Vai passar sim, por muita dificuldade sim. Por isso que Jesus deixou avisado no livro de João, capítulo 16, no mundo tereis aflições. Você vai ter aflição, irmãos. Você vai passar por dificuldade, vai ficar sem dinheiro, vai ter doença. Vai! Se não cuidar de toda a tua vida e da sua finança. Mas se você cuidar, você vai ficar tranquilo, pelo menos nessa área. Mas você vai ser assolado por palavras. Você vai ser assolado, irmãos, por tantas outras coisas que vai tentar tirar de você a paz. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele está preocupado com você? Não. Ele não está preocupado com você. Amém? Amém. Mas, irmão, não estou entendendo. Eu estou falando que o diabo não está preocupado com você, porque ele veio matar, roubar e destruir. Você precisa entender uma coisa. É necessário você guardar o teu coração no depósito do Senhor. Porque aonde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. Se o seu tesouro tiver nas suas vontades, aonde é que está a vontade de Deus? Como que você vai conhecer a perfeita, agradável vontade do Senhor? Se a tua mente não estiver mudando, todo dia, procurando alcançar cada vez mais a presença de Deus. Porque no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2, está escrito: não vos conformei-vos com este mundo, mas transforme-o. Agora eu vejo uma coisa interessante. O apóstolo Paulo diz, para transformar o mundo, não é pela minha maneira de pensar, pela minha maneira de viver. Mas pela minha maneira de viver, eu tenho que mudar a minha forma de pensar para que eu venha provar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Irmãos, Deus não quer que você entre o ano sorrindo, feliz, alegre, e daqui a um mês triste, acabado, sem ânimo, sem coragem, sem força, pelas dificuldades da vida. Pelo contrário, Ele quer fazer com que você venha ser moldado, venha ser aperfeiçoado. A cada dificuldade, Ele vai te capacitar. É isso que nós precisamos entender. Deus, irmãos, Ele nos capacita para cada dificuldade. Você, quando chegar na dificuldade, irmãos, não importa qual seja, Deus já te preparou para passar por ela. Você simplesmente tem que abrir o quê? O manual que Ele te deu, do fabricante da dificuldade. É, irmãos, porque lá tem a solução. E sabe qual é o manual? A palavra. É por isso que muitas pessoas, irmãos, estão passando dificuldade nesse momento. E às vezes a dificuldade não é financeira, não é familiar. Às vezes estão passando na dificuldade, irmãos, da opressão interna. Livro de Tiago, capítulo 4, está escrito lá, eu já preguei aqui sobre isso. De que queixa um homem? Das suas próprias concupiscências que guerreiam dentro de si mesmo. Irmãos, as pessoas, elas travam uma luta entre fazer o certo e fazer o correto, porque estão mudando as coisas, irmão. As pessoas estão transformando
as verdades em mentira e a mentira em verdades. Principalmente o povo de Deus. O povo de Deus que deveria ser o povo mais abençoado. O povo de Deus que deveria ser o povo mais unido. O povo de Deus, irmãos, que deveria ser o povo mais rico da terra. É o povo onde tem mais desunião. É o povo, irmãos, que não vou generalizar, mas pelo menos 80% é miserável. Miserável, irmãos, não estou falando sem dinheiro, não. Vive uma vida espiritual miserável. Por que miserável? Porque vive de migalhas. Migalhas, irmãos. O Deus que eu e você estamos servindo é um Deus de abundância. Então como que pode o meu irmão da direita estar dando glória a Deus, está alegre, está feliz, e eu estou aqui pensando nos meus problemas, pensando nas minhas dificuldades, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, ai, como que eu vou resolver o problema com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, ai, como que eu vou pagar minhas contas, ai, como que eu vou fazer isso, e fica no ai, 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 enquanto a minha Bíblia diz aqui, por que andais ansioso? Quando Jesus entra na casa, no livro de João, está escrito que quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Maria senta para ouvir Jesus. Marta ficava ansiosa, preocupada. E sabe o que eu vejo? Hoje tem muitos crentes Martas e poucas Maria. Aliás, aqui na nossa igreja não tem nenhuma Maria, né? Precisa ter alguns crentes Maria aqui. É, irmãos. Sentar aos pés de Jesus. Só sentar. E ouvir. Não precisa baixar a câmera, não. Só ouvir, irmãos. E decidir, sabe o quê? Quando se levantar, eu vou fazer o que Jesus está fazendo. Eu vou fazer o que Jesus mandou eu fazer. Pronto. Acabou. Se eu faço o que Jesus manda, eu não tenho que ficar ansioso com nada e nem um pouco preocupado. Mas se eu faço o que eu quero, aí o resultado, irmãos, é preocupante. Porque primeiro eu vou ter que saber o que eu fiz é vontade de Deus ou não. Se eu fiz antes dele falar, se eu fiz antes dele ordenar. Então, amor, nós precisamos entender. Uma coisa é essa. Nós precisamos entrar um ano, irmãos. Eu disse para um casal que agora à tarde, eu disse assim, olha, vocês tiveram uma sorte, hein? E ao mesmo tempo azar. Sabe por quê? Alguns anos atrás, eu achava que todo mundo era espiritual, irmão. Entrava na igreja, a gente pregava a palavra e esperava que o irmão ia entender a palavra, ia mudar a vida dele. A gente esperava o irmão mudar. E ficava olhando. Não, o irmão vai mudar. Não. O irmão escutou a palavra da semente. Aí a semente lançada no coração. Quando ele sair por lá de fora, ele não vai falar mal do pastor, não. Não vai. Não. O irmão está dando glória a Deus, o irmão está dando aleluia. Nossa, ele pegou um copo de água para mim. Olha, nossa, ele está mexendo na cadeira. Agora ele vai tornar um grande obreiro. E vai. Não está vindo mais na igreja. Meu Deus, o que aconteceu? Ou senão aquele que... E aí, pastor, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nota, vamos, irmão. Alô, irmão? Ih, pastor, não, já estou em outra congregação, já. Depois eu pego a minha carta, tchau, beijo, tchau. Eu disse para o casal o seguinte. No primeiro instante que se detecta uma doença, verifica se é resfriado, se precisa de apenas de comprimido, se é uma enfermidade grave que precisa ir para internação, se é
uma enfermidade que precisa de uma intervenção cirúrgica. Cirurgia, sala de UTI, tratamento intensivo, arrancar o câncer. Porque o câncer tem que ser tratado no começo, antes que ele cresça. Ok? Todo câncer, irmãos, a irmã Cato, ela ficou 5 anos com o câncer. Eu vi o câncer que ela tirou. O médico, eu perguntei, vem cá, quanto tempo levou para esse câncer ficar desse jeito? Ele falou para mim assim, 5 anos. Eu falei, mas como 5 anos? Ela sentia dor. Ele falou assim, sentia dor, mas não quis ser tratada. Tomou remédio. Eu falei, mas se tivesse, porque ela arrancou um pedaço do intestino. Irmãos, ele falou assim, olha, no primeiro exame já estava para detectar o câncer. E poderia ter tomado o remédio, fazendo a radioterapia, e ela não precisava arrancar um pedaço do seu intestino. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? A sua vida, ela tem que estar sem nenhum resíduo de câncer, porque o câncer cresce. Sabe o que eu quero dizer? Uma vida que começa torta no Evangelho vai terminar torta. Uma vida que não está no plano de Deus e andando nos planos de Deus, tem uma tendência ao quê? A sofrer depois, mais tarde, irmãos, uma cirurgia de arrancar um pedaço. Eu tenho certeza aqui que ninguém quer sofrer nenhuma cirurgia. Então eu disse para esse casal assim, eu falei assim, vocês deram sorte. Porque eu vou começar a tratar o câncer logo de começo. E eu quero dizer para essa igreja, esse ano 2015 é 2000 anos de conquista. Porque não vai haver cancerígeno aqui nessa igreja. Não vai haver câncer nesse lugar. Não vai haver influência do diabo tentando atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Irmãos, não vai. Porque aonde houver um coração que precisa ser conquistado por Cristo, ele vai ser conquistado. Então, irmãos, nós estamos falando uma verdade para que você guarde o teu coração e seja livre para adorar a Deus. Que você seja um verdadeiro adorador. Para que você aprenda a guardar o teu coração na presença de Deus. Para que a tua felicidade seja minha e porque a minha seja a sua. Porque, irmãos, se um irmão sofre, toda a igreja sofre. Principalmente eu. Irmãos, eu sofri demais por nada. Cristo não sofreu demais à toa, não. O sacrifício de Cristo, irmão, não pode ter sido em vão. Ele morreu na cruz do Calvário. Sabe para quê? Para te curar. Para te salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para te dar dias melhores. Irmãos, nós não podemos viver uma vida que não honre e glorifique a Deus. Você tem que viver uma vida que honre, que glorifique a Deus. Amém? Amém. Irmãos, e eu quero dizer aqui o versículo de número 24. Diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. A Mamon aqui, irmãos, ele tem 2 representações. A primeira é dinheiro. A segunda é ídolos, idolatria. Você não vai poder servir a Deus e servir a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que te aparta de Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que tira o foco de Deus. Idolatria, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Às vezes, idolatria, as pessoas pensam que é uma santa da Virgem Maria, uma santa de São Jorge, uma coisa. Idolatria é tudo aquilo que tira o foco e a atenção de Deus. O meu carro pode se tornar uma idolatria. Os meus filhos podem se tornar uma idolatria. A minha esposa pode se tornar uma idolatria. Tudo aquilo que estiver superior na sua vida a Deus é idolatria. Você deve cuidar, você deve zelar. Mas não pode estar superior a Deus. Porque se tiver, irmãos, você não pode seguir a Cristo. Não pode. Sabe por que não pode? Porque Jesus diz assim, se eu amar mais a minha filha que acabou de chegar do que a Deus, como é que eu vou seguir ele? Se ele que cuidou da viagem dela,
Se é Ele que dá vida para ela. Se é Ele que sabe tudo a respeito dela. Então eu não posso. Eu tenho que confiar que Deus vai cuidar dela. Eu tenho que confiar que Deus é que tem zelado da vida dela. Por quê? Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, Deus está cuidando dos seus filhos. Amém? Irmão, se eu amar mais a minha esposa do que a Deus, irmãos, o diabo pode colocar um louro de olhos verdes mais bonito do que eu, coisa que não é mesmo, porque eu sou muito lindo. Ué, sou não, irmãos? Eu me acho. Pelo menos minha mãe diz e minha mulher também. Então, eu me acho. Né, Thalitinha? Ué, eu falei, tá falado. Ué, lógico, ué. Eu tenho certeza. Ah, o Márcio é o homem mais bonito para a Jeconia. Ah, ué, não é? Ah, ué. Cada um é bonito. Aqui hoje ali, ele é bonitinho para a Márcia. Né? Para a Márcia, cada um tem o seu pé de sapato. Irmãos, então Jesus ele disse isso. Porque se você não confiar 100% que Deus cuida dos seus, como que você vai confiar que Deus vai cuidar de você mesmo? Irmãos, Deus cuida de você. Porque Deus cuidou esse ano todinho. Quantas vezes o anjo da morte, irmãos, passou por você e Deus falou assim, não toca nele não. Ele é meu. Quantas vezes os demônios, irmãos, vieram, você dormindo, não está vendo, nem sabendo o que está acontecendo. Os demônios chegaram assim, para te arrebentar, te acabar contigo. Aí quando foi colocar a mão, um anjo do Senhor estava só assim, de braço cruzado. Esse aí também. Esse aí você não toca. Aí o demônio olha para o anjo do Senhor, que está acampado ao seu redor, como diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, né, irmãos? Então aí o demônio falou assim, tá bom, não vou tocar nele não, vou esperar ele me dar uma brecha. Mas não te tocou, irmãos. Estão entendendo isso? Então nós temos todos os motivos, irmãos, para esse ano ser diferente. Temos todos os motivos, irmãos, para viver um evangelho diferente. Temos todos os motivos, irmãos, para honrar a Deus. Fazer o que nós não fizemos. De uma forma, irmãos, ao qual ninguém fez. Precisamos entender isso. Por quê? Nós temos que honrar somente a Deus em primeiro lugar. Porque se você estiver honrando a Deus em primeiro lugar, saiba de uma coisa, irmãos, o problema da sociedade hoje é mais psicológico e emocional do que físico. E o diabo já conseguiu descobrir isso. Porque o que mais mata é o estresse. Porque o estresse vem através da ansiedade, que provoca uma depressão, que vem acompanhado de quê, irmãos? As doenças degenerativas. Quantas pessoas que estão, irmãos, ficando doentes fisicamente, porque ficaram doentes psicologicamente? Quantas pessoas estão doentes fisicamente, porque ficaram doentes espiritualmente? Então é necessário, porque o Deus de Israel, irmãos, Jesus Cristo, aquele que Ele é médico dos médicos. Ele cura a alma, Ele cura a alma, Ele cura o espírito, Ele cura o físico. Por isso que no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ao qual o apóstolo Paulo ele descreve, dizendo assim, seja irrepreensível na vinda do Senhor Jesus o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Irrepreensível, irmãos, quer dizer que não tem o que ser repreendido, quer dizer que não tem o que ser tratado, porque Ele já está nos tratando, irmãos. Ele já está tratando a sua vida. Para quê? Para que você encontre com Ele.
Então nós temos que tomar uma decisão, porque Cristo já conquistou no Calvário a sua liberdade. Agora você quer continuar preso? Você quer continuar escravo das suas emoções? Você quer continuar aprisionado no mundo que lhe oferece apenas migalhas de prazer? Você quer ficar dependente, irmãos, de homens que não podem fazer nada por você? Você quer viver, irmão, escravizado por ideias de outros, enquanto Deus te deu a maior ideia? Ele diz: sirva ao meu Pai, porque o meu Pai trabalha por você até agora. Irmãos, Deus está trabalhando por nós até agora. Então precisamos entender uma coisa. Irmão, não é doença que me para, não é desânimo que me para, não é cansaço que me para, não é dificuldade, não é problema que me para. A única coisa que vai me parar de glorificar a Deus é Deus. Só Ele pode me parar. Então só Ele pode te parar. Você tem que ter isso. E para Ele te parar, é porque Ele quer você do lado dele. Irmão, nós temos que estar preparados para isso. Preparado para encontrar com Deus, irmãos. Nós estamos vivendo, parece que as pessoas estão vivendo, irmãos, adorando muitos deuses, enquanto só tem um Deus para ser adorado: a Jesus. Amém? Então vamos adorar a Deus, irmãos. Sabe por quê? Eu quero terminar dizendo para você uma coisa. Eu não sei o que tem sido a tua ansiedade. Eu não sei o que tem provocado em você tristeza ou agonia. Mas eu quero dizer para você que você é muito valioso. Eu quero dizer para você que você é muito valioso. Eu quero dizer para você que você tem um valor que não é capaz de se contar. O valor que você tem é um valor que supera o mundo ao qual você está vivendo. O valor da tua vida vale mais do que o mundo inteiro. Porque é isso que Marcos escreveu no 8,36. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Então o que vale a tua alma, o que vale a tua vida, é se comparada ao mundo ao qual nós estamos vivendo. E Jesus, ele termina aqui esse diálogo conosco nessa noite, dizendo: por isso vos digo que não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? Eu quero dizer que você vale muito mais do que você está se valorizando. Aprenda o valor e descubra o valor que você tem. Porque se você descobrir o valor que você tem, você vai passar a viver diferente. Amém? Amém. Descubra esse valor, irmãos. Porque se você descobrir esse valor, você vai pensar 2 vezes antes de não aprender a lidar com a sua vida. Mas pelo contrário, pelo valor que você tem, você vai juntar tesouro lá no reino dele. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você decidir colocar o reino de Deus em primeiro lugar, significa que você descobriu aonde você está juntando tesouro. E se você estiver juntando tesouro lá, você sabe de uma coisa: Deus é tão bom que aquilo que você ajunta lá, você pode aproveitar aqui na terra, irmãos. Por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso.
Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Jesus, ele diz assim: o que dois ligar na terra será ligado no céu. Então ele está dizendo para você nessa noite, ele tem o melhor para você nesse ano. Mas você tem que tomar uma decisão. Se entregar 100% para Deus. Procurar viver 100% o reino de Deus. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não ter nenhum outro Deus. E não servir a nenhum outro Deus, ao não ser o Deus de Israel. E você começará a juntar tesouro. Aonde a traça não corrói, o ladrão não rouba e a ferrugem não consome. Porque lá você tem um guarda fiel. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Essa palavra que foi ministrada aos irmãos aqui presentes, e os irmãos que nos ouvirão e verão, Pai querido, aos irmãos que estão em casa, que não puderam estar aqui, mas estão nos vendo, Pai querido, pelo canal da internet. Que o Senhor, Pai querido, através do teu Espírito Santo, ministre no coração deles e libere a bênção sobre a vida deles também, para que eles tenham entendimento, para que eles possam, Pai querido, ter maturidade, para que eles possam alcançar, Pai querido, o melhor tesouro que o ser humano possa ter, que é Jesus Cristo em tua vida. Por isso, Pai querido, eu sou grato pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que foram abençoados com essa palavra, uma palavra, Pai querido, poderosa, uma palavra, Pai querido, que nos traz entendimento, uma palavra que nos traz sabedoria, uma palavra, Pai querido, que nos traz, Pai querido, capacidade de discernir, Pai querido, a atitude que eu vou tomar a cada momento da minha vida, sabendo que é o Senhor que tem guardado a minha vida, é o Senhor que tem me protegido, é o Senhor que tem me dado sabedoria, é o Senhor que tem nos dado, Pai querido, direção e caminho, Pai querido, para viver. Por isso, Pai querido, eu sou grato pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu de entrar no ano de 2015. Estamos, Pai querido, ao terceiro dia do ano. Mas, meu Pai, como terminaremos o ano, Pai querido? Meu Deus, muitos, Pai querido, que terminaram o ano, Pai querido, triste. Muitos terminaram o ano, Pai querido, que não tiveram prazer, porque muitas percas foram maiores do que as vitórias. Mas nós, Pai querido, fizemos das percas, Pai querido, um aprendizado. E da vitória, Pai querido, um lugar de humildade. Por isso, Pai querido, que neste ano, meu Deus, que o Senhor possa, Pai querido, conceder a cada um dos meus irmãos a vitória e a conquista, Pai querido, em cada área da sua vida, emocional, espiritual, financeira, familiar, social, para que eles aprendam, Pai querido, ser verdadeiros valentes na tua mão, porque é o Senhor que nos dá, Pai querido, o privilégio de ter o Senhor como nosso ajudador. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque é o Senhor que fala ao coração dos meus irmãos. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que ministra na vida deles. Em tudo eu te dou graça e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Queria estar chamando aqui a Daniele, mais o William. A Carol está dormindo? Deixa ela deitadinha aí, eu quero ter uma hora. Não, deixa ela deitada em cima do banco mesmo. Eu quero estar orando aqui por eles, irmãos. Né? A Carolzinha está dormindo. Né? Orando por eles. Agradecendo a Deus pela viagem, porque foi tudo bom. Né? Então eles vieram.